Bom, vamos lá então. Bom dia, Lu. Bom dia, Fê. Bom dia. Estamos aqui para o nosso último encontro. É o último, mas não é o fim. Ai, por favor, porque já não dá para ficar sem vocês todas as terças. Olá, Lu, olá. O Não, é público sério, do gente, dia. é sério, é compromisso seríssimo, assim, é muito empolgante, porque aí fica uma rotina linda, assim, eu acordo, medito, faço, eu acordo enquanto vocês meditam e faço yoga, é tipo, uau! É o combo perfeito. É o combo do equilíbrio da minha semana. Vamos ver como é que vai ser os próximos estudos. Não demorem, por favor. Tá bom. Vamos não. Então agora vamos chegar de verdade, né? A gente acorda se organizando, agitado. Eu coloquei uma frequência de amor aqui no começo, para trazer esse tema, né? Já esse tema, essa vibração. Então agora vamos fechar os nossos olhos, fazer 3 respirações bem longas, bem profundas, no formato de um quadrado, segurando a cada ciclo, né? Então vamos inspirar, segura um pouquinho, solta pela boca bem lentamente. Vamos mais uma vez. Segura, solta pela boca. Segura um pouquinho sem o ar também, para depois fazer a terceira. Segura e solta. Segura sem o ar. E fazendo essa respiração, eu começo a me lembrar, né, de como a respiração é esse exercício de prende e solta, prende e solta, prende e solta. Que é isso que a vida, a morte e a vida nos ensinam, né? De que a gente inspira a vida e solta, deixa morrer, né? Se desprendendo do que já não serve mais, de antigas expectativas, projeções, se abrindo para uma nova respiração. E se a gente faz isso lentamente, como a gente fez agora, a gente faz com presença, consciência, se inspirando e expirando, expandindo, contraindo, recebendo e soltando. Vamos abrir os nossos olhos lentamente, chegando aqui de verdade. Começando a leitura desse último trecho do capítulo, mas que não é o fim desse movimento, né? Na verdade, esse movimento ele ainda vai reverberar por bastante tempo. Quiçá para sempre. Lu, você quer trazer algo? Bom dia, primeiramente. Bom, Neuci, tudo bem? Bom dia, Neuci. E que a gente tá chegando num momento, né? No finalzinho do nosso outono. Início. Tá gravando já? Tá. Bom dia. Bom dia, Neuci. Desculpa, eu só vou dar comida para os meus cachorros, por isso que eu vou fechar aqui. Tá bom, fica à Então, vontade. o que eu tava falando, né? A gente tá no finalzinho do nosso outono, chegando no início do inverno, né? O inverno que é a estação da renovação, o inverno que é a estação onde a gente tem onde o solo se renova seus nutrientes, uma limpeza profunda também, né? A estação que está ligada também
com a nossa ancestralidade. A gente abre o portal também de encontrar aquilo que é nosso ancestral. Por isso que dá limpeza também. É onde a gente vai limpar esses padrões ancestrais que não nos servem mais e vai honrar aqueles que nos servem, aqueles que competem. Isso acontece no dia 22, daqui a 2 dias, então a gente está bem no finalzinho, assim, para chegar de Gêmeos para chegar o signo de Câncer, né? Que abre o inverno no hemisfério sul. Eu acho que é bem propenso agora esse momento, né, para a gente terminar essa morte, vida, morte, né, que de alguma forma o outono fala dessa morte, né, para depois começar a renovar. É um período de começa também a gestação começa no inverno da Terra. A semente começa a se abrir, né? Já germina no meio do inverno para começar a nascer já na primavera. Então, nosso período agora é esse. É isso. Então, hoje a gente termina, né, falando da dança da morte, não é isso, Sá? Isso, a dança do corpo e da alma. Nós vamos dançar com a morte hoje. E, Luiz, o que você trouxe tem muita relação com tudo que a gente leu aqui, né? Tem até um trecho em que ela fala o que eu preciso deixar morrer para que outra coisa viva, né? E se não agora, quando? E dia 21 é o solstício de inverno, né? Quando a gente faz essa transição de estação. E tem a noite mais longa do ano. E Jung e Steiner, eles falam, né? Tudo que é, da mesma forma que é fora, é dentro e vice-versa, né? Então, se a gente vai passar pela noite mais longa do ano aqui fora, a gente está nesse período também de olhar para as nossas escuridões internas, sabe? Nós vamos ter uma noite interna também. E aí que a gente viva essa noite com muita consciência, né? Olhe para os sonhos que vão vir, para as sombras que vão emergir, né? Que a gente aproveite esse estudo e esse olhar para dentro para tirar o ouro, para olhar os esqueletos. E aí fazer a renovação, né? A germinação que o Lu comentou. Eu vou projetar aqui o texto. Vocês estão vendo já, né? Sim. Legal. Bom, vamos então de 3 em 3 parágrafos, como a gente tem feito. Eu começo e aí pode ser Lu, Fê, não sei se a Neuci vem, mas vamos tentar Lu, Fê e Neuci. Eu vou sim, já tô aqui. Boa! Então vamos eu, Lu, Fê e Neuci. Vou começar. Hoje a leitura é um pouco menor, tá? Para a gente ter um tempo maior de discussão. A gente fala de tudo que a gente viveu. Então vamos lá. A dança do corpo e da alma. Através dos seus corpos, as mulheres vivem muito perto da natureza da vida, morte e vida. Quando as mulheres estão em pleno uso de sua mente instintiva, suas ideias e impulsos no sentido de amar, de criar, de acreditar, de desejar, nascem, cumprem seu tempo, fenecem e morrem, para renascer mais uma vez. Seria possível dizer que as mulheres põem esse conhecimento em prática no consciente e no inconsciente a cada ciclo lunar nas suas vidas. Para algumas, essa lua que determina os ciclos está lá no céu. Para outras, ela é a mulher esqueleto, que vive nas suas próprias psiques. A partir da sua própria carne e dos seus próprios ossos, bem como dos ciclos constantes de enchimento e de esvaziamento do vaso vermelho, a mulher compreende em termos físicos, emocionais e espirituais que os apogeus têm seu declínio e sua morte, e que o que sobra renasce de um jeito inesperado e por meios inspirados, para voltar ao nada e mais uma vez retornar em pleno esplendor. Como podemos ver, os ciclos da mulher esqueleto permeiam e perpassam a mulher inteira. Não pode ser diferente.
Às vezes, os homens que ainda estão fugindo da natureza da vida, morte e vida têm medo de uma mulher dessas, porque pressentem ser ela uma aliada natural da mulher esqueleto. No entanto, nem sempre foi assim. O símbolo da mulher esqueleto é um resquício de um tempo em que se sabia muito sobre a morte como transformação espiritual, em que a morte era bem-vinda como um parente próximo, como nossa própria irmã, mãe, irmão, pai ou amante. Nas fantasias femininas, a morte mulher, a mãe morte ou a morte donzela sempre foi interpretada como a portadora do destino, a criadora, a virgem ceifadora, a mãe, a que caminha pelo rio e a recriadora. Todos esses papéis em um ciclo. Lu? Tá sem som. O Lu tá sem som. Luta sem som. Eu lendo aqui, obrigado, viu? Às vezes, aqueles que estão fugindo da natureza da vida, morte e vida, insistem que o amor é apenas uma dádiva. Deixamos uma fase, um aspecto do amor, e entramos em outra. A paixão morre e volta. A dor é espantada para longe e vem à tona mais adiante. Amar significa abraçar e, ao mesmo tempo, suportar inúmeros finais e inúmeros recomeços, todos no mesmo relacionamento. O processo se complica com o fato de que grande parte da nossa cultura, excessivamente civilizada, tem dificuldade para tolerar o que tiver natureza da vida, morte e vida. Em todo o mundo, embora eles atribuam nomes diferentes, muitos veem essa natureza como um baile com a muerte, uma dança com a morte. A morte como um dos parceiros, a vida como o outro. Bem, ao norte da região das dunas, dos grandes lagos, onde ainda vivem pessoas que falam um dialeto bíblico cheio de tus e vós, há uma história intitulada Deadbolt. Na versão que me foi passada pela senhora Arlen Sheffer, trata-se da história de uma mulher que recebe junto à sua lareira um viajante chamado Morte. A velha não sente medo. Ela parece saber que a morte tanto dá vida quanto distribui a morte. Ela sabe que a morte é a causa de todas as lágrimas e de todo o riso. Ela diz ao viajante que ele é bem-vindo ao seu lar, que ela o amou durante todas as colheitas, todos os pousos dos campos, os nascimentos dos filhos, as mortes dos filhos. Ela afirma que o conhece e que ele é seu amigo. Trouxeste-me muito pranto e muita dança, morte. Podes dar as instruções, conheço bem os passos. Para fazer amor, se queremos amar, bailamos com la muerte, dançamos com a morte. Haverá enchentes, haverá secas, haverá recém-nascidos, natimortos e ainda o renascimento de algo novo. Amar é aprender os passos, fazer amor é dançar a dança. A energia, o sentimento, a intimidade, a solidão, o desejo, o tédio, todos aumentam e diminuem em ciclos relativamente comprimidos. Nosso desejo de proximidade e da separação altera ciclos de crescimento e de declínio. A natureza da vida, morte e vida não só nos ensina a acompanhar esses ciclos na dança, mas nos mostra que a solução para o bem-estar, para o mal-estar, está sempre no contrário. Portanto, novas atividades são a cura para o tédio. A intimidade é a cura para a solidão. A solidão é a cura para a sensação de falta de espaço. Sem o conhecimento dessa dança, a pessoa tem a tendência, durante vários períodos de águas paradas, a traduzir a necessidade de atividade nova e pessoal em gastos excessivos, em exposição a riscos, em escolhas irresponsáveis, na procura de um novo parceiro. Esse é o jeito do tolo ou do pateta. É a solução dos que não sabem. A princípio, nós todos pensamos que podemos deixar para trás o aspecto da mulher da natureza da vida, morte e vida. A verdade é que não conseguimos.
pois ele nos acompanha de perto, aos trancos e barrancos, até dentro da nossa casa, até dentro da nossa consciência. Se não for por outro modo, aprendemos acerca dessa natureza mais sombria quando aceitamos o fato de que o mundo não é lindo, de que chances são perdidas, de que oportunidades surgem inesperadamente, de que os ciclos da vida, morte e vida prevalecem, quer queiramos, quer não. No entanto, se vivermos como respiramos, inspirando e soltando, não podemos errar. Nessa história, há duas transformações, a do caçador e a da mulher esqueleto. Em termos modernos, a transformação do caçador seria mais ou menos como o que se segue. A princípio, ele é o caçador inconsciente. Oi, sou só eu. Estou pescando e cuidando da minha vida. Depois, ele passa a ser o caçador assustado, em fuga. O quê? Você me quer? Bem, acho que está na hora de eu ir andando. Mais tarde, ele reconsidera, começa a desenredar seus sentimentos e descobre um meio de se relacionar com ela. Parece que a minha alma é atraída por você. Quem é você no fundo? Qual é a sua estrutura? Em seguida, ele adormece. Vou confiar em você. Vou me permitir expor minha inocência. Com isso, sua lágrima de sentimento profundo é revelada e alimenta a mulher esqueleto. Esperei muito tempo por você. Seu coração é emprestado para criá-la por inteiro. Pronto, tome meu coração e conquiste a vida na minha vida. E assim, o caçador-pescador é recompensado com o amor. Essa é a transformação típica de uma pessoa que aprende a amar. As transformações da mulher esqueleto assumem uma trajetória ligeiramente diferente. Para começar, como natureza da vida, morte e vida, ela está acostumada a que seus relacionamentos com seres humanos terminem imediatamente depois de ela ser fisgada. Não é surpreender que ela cubra com tantas bênçãos aqueles que se dispõem a correr na sua companhia, pois está habituada a ver os seres humanos cortar a linha do anzol e disparar para a terra. No início, ela foi rejeitada e vive no exílio. Depois, é por acaso fisgada por alguém que tem medo dela. Ela começa a voltar à vida a partir de um estado inerte. Ela come, bebe daquele que a resgatou. Transforma-se com a força do coração do homem, com sua coragem de encará-la. Ela se transforma de esqueleto em ser vivo. É amada por ele e ele por ela. Ela o revitaliza como é revitalizada por ele. Ela, que é a grande roda da natureza, e ele, o ser humano, passam a conviver em harmonia. Vemos na história que a força da morte exige o amor. Ela exige a lágrima, o sentimento e o coração. Acho que eu passei 3, né? É. Lu, entrei no seu. Continua, termina isso aí. E vemos na história. Que a força da morte exige o amor. Ela exige a lágrima, o sentimento e o coração. Ela precisa que façam amor com ela. A natureza da vida, morte e vida exige dos amantes que eles encarem de imediato esse aspecto. Que eles não negociem, nem desfaçam para Negaceiem. escapar dela. Negaceiem, não negaceiem, nem desfaçam para escapar dela. Que sua dedicação mútua seja muito mais do que estar junto. Que seu amor se baseie na união do conhecimento e da força para se deparar com essa natureza, para amar essa natureza e para juntos dançarem com ela. A mulher esqueleto, que o canto cria para si mesmo um corpo exuberante, esse corpo criado pelo canto é prático sobre todos os aspectos. Não se trata dos pedaços e partes da carne feminina idolatrados por alguns em algumas culturas, mas sim um corpo inteiro de mulher, que pode amamentar, fazer amor, dançar e cantar, dar à luz e sangrar sem morrer. O canto para criar a carne é outro tema importante no folclore. Em histórias africanas, papuas, judaicas, hispânicas e do povo Inuit, os ossos transformam-se numa pessoa. O Nautali
Coatquic produz seres humanos adultos a partir de ossos do mundo dos mortos. Um xamã do povo Tlingit desnuda com um canto uma mulher que ama. Na história de todas as partes do mundo, a mágica resulta do canto. O canto produz o crescimento. Também em todas as partes do mundo, diversas fadas, ninfas e mulheres gigantes possuem seios tão compridos que podem ser jogados sobre os ombros. Na Escandinávia, entre os celtas e na região circumpolar, há histórias que falam de mulheres que queriam o corpo segundo sua vontade. Deduzimos da história que a doação do corpo é uma das últimas fases do amor. É assim que deve ser. É bom dominar os primeiros estágios do encontro com a natureza da vida, morte e vida e deixar para depois as experiências práticas do corpo a corpo. Advirto as mulheres para que não aceitem um amante que salte de uma fisgada acidental para a adoção do corpo. Doação. Insistam no cumprimento de todas as fases. Assim, a última fase virá por si só. A ocasião para a união dos corpos chegará na hora certa. Quando a união começa na fase carnal, o processo de enfrentamento da natureza vida, morte e vida ainda pode ter lugar mais tarde, mas isso exigirá muita determinação. É um trabalho mais difícil porque o ego do prazer precisa ser afastado, a força de seu interesse carnal, a fim de que desconstruam os alicerces. O cãozinho, na história de Manawave, nos recorda como é difícil lembrar em que caminho estamos quando nossos nervos estão sendo afetados pelo prazer. Portanto, fazer amor é fundir a respiração e a carne, o espírito e a matéria. Um se encaixa no outro. Nessa história, ocorre o acasalamento do mortal com o imortal. E isso também vale para o relacionamento amoroso que vai durar. Existe um vínculo imortal de alma para alma que mal conseguimos descrever, ou talvez que mal consigamos decidir, mas que vivenciamos em profundidade. Numa história maravilhosa originada na Índia, um mortal toca um tambor para que as fadas dancem diante da deusa Indra. Em troca desse serviço, o tocador de tambor recebe uma fada em casamento. Há algo de semelhante também no relacionamento amoroso. Algum tipo de premiação é concedida ao homem que quiser entrar num relacionamento de cooperação com o reino da psique feminina, reino que lhe é misterioso. No final da história, o pescador está grudado com a natureza da morte, vida, morte. Da vida, morte, vida, unido a ela. O significado disso é diferente para cada homem. A forma pela qual ele vivencia esse aprofundamento do seu relacionamento com ela também é exclusiva. Só sabemos que, para amar, é preciso que se beije a megera e ainda mais. É preciso que façamos amor com ela. A história também nos fala de como entrar num relacionamento de enriquecedora cooperação com o que tememos. Ela é exatamente aquilo a que precisamos emprestar nosso coração. Quando o homem se funde com a mulher esqueleto, ele fica o mais íntimo possível dela. Isso faz com que ele conquiste a máxima intimidade com sua parceira. Para descobrir essa eminente conselheira da vida e do amor, basta que paremos de correr, que a desamanharemos um pouco, que encaremos a ferida e o nosso próprio anseio de compaixão, que dediquemos nosso coração inteiro a esse processo. Portanto, no final, ao se prover de carne, a mulher esqueleto representa na íntegra o processo de criação. No entanto, em vez de começar a vida como bebê, da maneira que nós ocidentais aprendemos a pensar na vida e na morte, ela começa a partir dos ossos e vai se enchendo de carne. Ela ensina o homem a criar uma vida nova. Ela lhe mostra que o caminho do coração é o caminho da criação. Ela lhe demonstra que a criação é uma série de nascimentos e mortes. Ela ensina que o excesso de proteção não cria nada, que o egoísmo não cria nada,
que se agarrar às coisas e berrar não resulta em nada. Só a soltura, a doação do coração, o grande tambor, o magnífico instrumento da natureza selvagem, é só isso que cria. É assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. A força e o poder de cada um são desembaraçados, compartilhados. Ele lhe dá seu tambor do coração. Ela lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe o que os dois irão caçar juntos? Só saberemos que eles se nutrirão até o final dos seus dias. Uhum. Uau, acabamos. E acho que a parte mais poética de todo esse capítulo é esse último texto. Só estou escrevendo o finalzinho aqui. Separa a apresentação? Estava escrevendo o finalzinho. Tem coisa para trazer aqui. Eu vou trazer 2 livros que eu lembrei enquanto a gente lia. Já volto, só um minutinho. Tá bom. Que a gente vai lendo e lembrando de outras leituras, né? E aí eu trouxe Bell Hooks e Mandala Lunar. Eu estava lendo um texto ontem da Mandala Lunar que eu achei que cabe em um trecho aqui. Vai ler pra Mas gente? antes disso, vamos falar desse finalzinho, né? De como foi dançar com a morte hoje. E eu achei engraçado que aquela história da respiração que eu trouxe no começo, ela fala no meio do texto, eu nem tinha, não me lembrava. Foi bem engraçado. É verdade. De inspirar e soltar, né? Ela fala da respiração, que a respiração ensina. Viver e morrer, viver e morrer. Viver e morrer o tempo todo. O corpo está o tempo todo fazendo isso, né? Bom, ela começa falando da menstruação, em primeiro lugar, né? Falando de como a gente vive isso no corpo, né? De como tem os arquétipos da mulher, da mãe, da donzela, né? E ela até fala assim que no mesmo ciclo a gente tem a criadora, a virgem ceifadora, a mãe e a recriadora, né? Então, todos os meses a gente está vivendo esse ciclo de vida, morte e vida. E é por isso que ela fala do quanto os homens que estiverem interessados podem aprender sobre isso com as mulheres, né? Porque a gente está o tempo todo vivendo isso no corpo. Como isso é para vocês? Todo mundo aqui ainda aluna? As mulheres, claro. Não, eu não. Eu não mais, mas é muito interessante que eu nunca tive problemas, né? Então, assim, nunca tive cólicas e tal. E para mim era uma coisa bem natural e gostosa. É engraçado falar isso, né? Mas era uma coisa gostosa, que eu apreciava, porque fazia parte desse ciclo lunar, né? E as minhas filhas, uma delas, teve muita cólica, assim como a minha irmã abaixo de mim teve muita cólica, muita cólica. Então, eu lembro de me colocar do lado delas e ficar pensando, né, por que umas têm tanta dor em se entregar, em respirar, né, e soltar, respirar e soltar, e outras não, né? Por que a gente é tão diferente? E, obviamente, com o passar dos anos, eu fui entendendo que cada uma é uma, né? E cada uma traz das suas vidas passadas, nós que precisam desatar nesta.
E muitas vezes esses nós começam a ser desatados são nesses momentos, né, em que a gente tem o contato mais, começa a ter o contato mais profundo com a vida, morte e vida. Sim. E hoje que você já, tipo, bom, vou colocar que você entrou nesse portal da anciã, como é que você vive os ciclos? Só curiosidade, assim, minha. Então, eles não são mais tão marcantes, não são. Os ciclos lunares não são. Eu me toco, às vezes, olhando para a Lua. Uhum. Não tenho mais essa força tão forte dentro de mim. Eu sinto outras coisas, eu me conecto com outras coisas. Eu tenho uma conexão muito maior com as plantas, por exemplo, coisa que eu não tinha antes. Então, assim, eu não sei também se é porque eu moro num sítio hoje em dia e eu vivencio muito mais as estações, né? O que você estava falando no começo, o inverno, quando a gente se recolhe para se recompor, né? Para renascer, né? A primavera. Então, assim, eu não sei se também por conta desse meu contato mais íntimo e intenso com a natureza, porque na cidade acho que a gente não se permite tanto isso, esse contato com as estações. Então, talvez possa ser isso, mas hoje tem outras questões, né? Outras questões que eu não tinha. Então, são questões mais ligadas a um íntimo, assim, será que eu estou fazendo o que o meu coração está mandando? Sabe, parece que o tambor vai ficando um pouco mais fraco, mas eu escuto. Então, Que lindo isso que você traz, Nelci. Porque a gente, a própria autora diz no livro, né, que tem a lua interna e a lua de fora. Mas aí o que você está dizendo é que tem outras coisas, tem também essa conexão com a estação e com as plantas, né, e com a natureza, né? Então, é legal ver o quanto você está conectada com isso. porque acho que quando a gente está no início da nossa vida, entre maternar e criar a vida e fazer dinheiro e fazer a vida, né, acontecer, a gente está muito para fora. Então, acho que tem isso, tem um apaziguamento de fora, e aí entra num certo rebuliço interno, vamos dizer assim, nas certas ondas internas. Ontem eu li uma coisa muito linda que está reverberando em mim até agora, que é uma frase do John Muth, que eu não conhecia, que em português é fácil acreditar que somos onda e, e difícil de perceber que também somos o oceano. Uhum. Que é isso, acho que com a maturidade, quando passa, quando a gente está nesse fenecer, como a mulher esqueleto, né? Você percebe mais o oceano. Então, assim, ela se alimenta de uma lágrima. Uma lágrima é o suficiente. Então, eu acho que é um trabalho constante, né, na nossa vida. Homens e mulheres. Sabe o que você está falando? O que mais fica para mim desse trecho
desse capítulo, esse finalzinho, o que mais fica para mim foi a questão da espiritualidade. E que eu acho que tem a ver com isso, de enxergar o oceano, sabe? Uhum. Agora eu já estou indo até para o final aqui, mas quando ela fala, né, do quanto a mágica é produzida pelo canto, sabe? E o texto que eu tinha trazido aqui, que eu li da Mandala Lunar, é que ela fala que a gente perdeu o fazer com as mãos e perdeu a prática através da arte, do canto e do rezo, né? Uhum. E eu sinto, quando a gente fala de relacionamento, que tudo que ela está falando aqui é de uma união para além do corpo, uma união espiritual, sabe? Quando Uhum. ela fala de um nutrir ao outro, de um oferecer coisas ao outro, no final ela fala, né? O que ele deu para ela? O coração. E quando ela está falando que ele dá o coração, um pouco antes ela fala, o que é o coração? É criação. Coração é criação. Então, o que ele, o masculino, dá? Ele dá a possibilidade de criar, né? Dá o coração que cria. E Uhum. ela dá para ele o reconhecimento dos ritmos, das emoções mais complicadas, o conhecimento dos ritmos e das emoções mais complicadas, que é o profundo, né? Uhum. Então, ensina para ele sobre ciclo, sobre vida, morte e vida, e Uhum. sobre as emoções mais profundas, né? E aqui não é sobre gêneros, a gente, né, não precisa nem explicar isso, mas é o feminino, o princípio feminino, né? E quando esses dois estão unidos, então o coração que cria, junto com os ciclos e com as emoções mais profundas, é que tem essa nutrição. E eu sinto que em um casal, agora trazendo para ela fala um pouco antes também, né? O que é dançar com a morte? É unir respiração com carne, é espírito com matéria. Então ela está o tempo todo falando dessa união espiritual, sabe? Interna, do princípio masculino e do feminino. Que é isso que vai trazer a nutrição, né? Porque é o que você falou, né, Neuci? A gente está o tempo todo para fora, em uma determinada fase da vida, e aí depois tem esse momento em que fora está mais ou menos organizado, mas dentro a gente pouco visitou. E esse é o momento em que, quando aqui fora começa a silenciar, tem um barulho ensurdecedor interno, né? E a gente vai ter que lidar com isso. E como a gente vai lidar com isso? Resgatando essas coisas que a gente está perdendo, que é a arte, o canto, o rezo, sabe? Eu A- sinto que esse é o lugar, assim, é o da conexão espiritual, dentro, para depois a gente conseguir conectar com o oceano aqui fora também. Uhum. Os oceanos dos outros, né? A gente mal tá lidando com o nosso oceano, imagina o oceano dos outros, né? Alguém quer trazer algo sobre Eu acho, isso? eu acho que chama atenção também que nesse. Fala aí, Fê. Não, é a Mila que tá falando aqui. É, me chama que nesse capítulo é a primeira vez que ela fala, né, sobre o ato amoroso, né, o sexo mesmo, né, o ato de fazer amor. Eu não vi ela falando em nenhum, não lembro dela falar em nenhuma outra parte. E acho que fazer amor tem esse presente, esse dom, assim, né, de poder ligar justamente a matéria com esse espírito, né. Ela passa por essas duas coisas, assim, né, tanto a matéria quanto o espírito. Então eu queria só acrescentar isso no que você trouxe, assim, também. E ela fala isso também, né? Para a gente não pular etapas, porque Sim. senão fica só uma experiência corpórea, só na matéria. Para a gente ter esse sexo que traz matéria e espírito, tem um caminho, né? Tem uma frase. Quem falou essa frase? Não, eu não lembro. Eu lembro que eu li na época que eu estava lendo Newton Bonder, que tem aquele livro da Alma e Moral, né? E aí eu li uma frase que era assim: agora só merece meu corpo nu quem me desnudou a alma, sabe? Era uma frase um pouco assim.
porque tem que acessar esse outro lugar para que a gente não tenha uma experiência só de corpo, né? Mas que tenha também essa experiência de espírito. E aí, falando nisso, eu trago o Bell Hooks, esse outro livro que eu tô lendo, que talvez seja projeto para um futuro próximo, né, Lu? E aí ela traz uma definição que não é dela, é do Eric Fromm, mas que ela o tempo todo traz no livro. Ele define amor como a vontade de se empenhar ao máximo para promover o próprio crescimento espiritual e de outra pessoa. O amor é o que o amor faz, o amor é um ato da vontade, uma intenção com uma ação. E a vontade implica em escolha, nós não temos que amar, escolhemos amar. E aí, o tempo todo, ela trabalha essa definição do amor como crescimento espiritual de si e de outra pessoa. E eu acho que essa definição casa bastante com isso que a gente está lendo aqui, né? Porque a gente se empenha em olhar para nós e, a partir daí, conseguir enxergar o outro, né? O outro inteiro, esse outro que... Tem um trecho até que ela fala, reconhecer nosso anseio de... Hoje ela falou também, não anotei essa parte, mas ela fala, reconhecer o nosso anseio também por amor. Enfim, não vou achar aqui agora, mas aqui, achei. Para descobrir essa eminente conselheira da vida e do amor, basta que paremos de correr, olha lá, Nelci, paremos de correr, desamanharemos um pouco, né? Encaremos a ferida e o nosso próprio anseio de compaixão. Uhum. Então, a gente começa sempre olhando para a gente. É sempre sobre nós, né? Quando a gente está olhando para nós, a gente consegue ver o outro. E que a gente dedique nosso coração inteiro para esse processo. E o outro também sempre espelha a gente, né? Exatamente. Inclusive o que nos incomoda. Fala sobre nós. Principalmente. Maiores professores são aqueles que mais nos incomodam. A psicanálise, né, Freud também fala de que a gente precisa, assim como a autora estava falando, da gente enxergar a morte como uma parceira, porque ela que traz tanto a lágrima quanto o riso, tanto o pranto quanto a dança, né? O Freud também falava de que a gente vai valorizar a alegria, né, e o bem-estar quando a gente tem a tristeza, quando a gente tem o sofrimento, né? A gente vai contrapor. E aí reconhecer quando tiver os momentos bons, porque no mal-estar da civilização ele fala isso. O que é esse mal-estar? Essa raiva contida, né? Que a gente nem sempre pode expressar, e essa vontade de que as coisas sejam como eu desejo, né? A culpa, ele fala bastante no mal-estar da civilização, é uma culpa. O que é essa culpa? É ela que nos faz ele fala uma coisa bem interessante, que a culpa, na verdade, é o medo de perder o amor. Então, eu faço algo, tenho medo de perder amor, e aí eu sinto culpa pelo que eu fiz. Só que é ela também que nos faz viver em uma sociedade habitável, né? Que tenha um nível de sociedade, né? Mas olhem como está tudo perto do amor. Ou eu tenho medo de perder o amor do outro, ou estou pedindo amor, né? É sempre sobre isso, é sobre eu também ter vontade de que tenham compaixão. Nosso anseio da compaixão. E a culpa ela é necessária para isso. Também. Isso, né? Só para isso, porque eu acho que a culpa atrapalha muito. Eu acho que Olha, atrapalha. Hã? fala, Lu. Para mim, ela atrapalha tudo. Para mim, ela é um grande atrapalho, né? Né? Mas ela serve para uma coisa, para falar que a gente está no caminho errado. Talvez. Isso.
Então, Isso. sentimento de culpa quer dizer que você está no caminho errado ali, né? É Tipo, um tá processando, né? Por isso ela é necessária. Ela atrapalha, mas ela é necessária em alguns momentos. Tem uma outra vertente também, o Bert Hellinger fala isso, que a culpa, ela também traz a reparação, sabe? E que ela é um importante instrumento para a formação da psique. Então, a gente não pode, sabe igual a gente já falou em outros encontros, de não morar no sofrimento, também não morar na culpa, não ficar ali, sabe? Exatamente. Porque ela tem o seu papel, ela tem o seu papel. O Freud diz que se não tivesse essa culpa, essa medo de perder o amor do outro, a gente seria como crianças no jardim de infância, que se estapearia, sabe? Porque eu posso bater no outro sem sentir nenhum remorso. Se o outro não atender o que eu quero, eu soco a cara dele e pronto, né? Então, eu tenho que ter um receio de que algo que eu faça pode me afastar do outro, eu posso não ser mais a pessoa preferida do outro, entende? Então, tem o seu papel, mas não pode morar ali. E não deixar ela maior do que nossas costas suportam. Exato. Não seja fácil. Não que seja fácil. E eu tenho o lado da reparação também que ela traz, né? Oi, São Mila. Jamila. O quê? Bem? Que bonito. Viu o olhinho dela, coisa mais linda? É, muito fofa. Linda. Oi, Mila. Oi. Bom dia, você já acordou? Já acordei daqui um mini tempinho. Um mini tempinho. Conta Que por bom que que você você tá acordou aqui. cedo. Porque aí eles vão chegar, minha amiga. Bem cedo, mas ela ainda não chegou. Mamãe, você disse que ela ia chegar cedo. Até eu acordei primeiro. Cadê ela? Ela vai chegar daqui a uns 4 minutos. Bonitinha. 5 anos ela tem? Quantos anos você tem, Mila? 7. 7? Nossa, você já é uma menina grande. Eu achei que você tinha a idade da Dodô, a minha neta. Ela tem quantos anos? Ela tem 5. Mas é porque eu só vi a sua carinha, não vi nem o seu tamanho. Você é da idade do meu filho e do filho da filha do Luiz. Você lembra da Tieme? Lembro. Um pouco. Um pouco. Bonitinha. Bom, então não vamos demorar muito para a hora que a sua amiga chegar, você já está pronta aí, Mila. Uma coisa bonita que ela fala também são as etapas pelas quais a gente passou, né? E é bonito ela ir descrevendo como isso vai acontecendo internamente, né? Do caçador inconsciente que fala: oi, sou eu, tô pescando, cuidando aqui da minha vida, né? Meio sem pretensão. E quando ele pesca, ele se assusta e foge. E aí o pensamento interno dele é: o quê? Você me quer? Bom, acho que está na hora de eu ir andando, né? Fuga total. Ele reconsidera, desenreda os seus sentimentos e descobre um meio de se relacionar. Isso é bonito também, descobrir um meio de se relacionar com ela, né? O quanto a gente vai abrindo espaço e se entregando, né? Uhum. E aí ele né, sente que parece que a minha alma é atraída por você. Quem é você, no fundo? Qual é a sua estrutura? Então tem uma curiosidade aí, né? Quem é esse outro que é estranho, diferente, né? Em seguida ele adormece, dizendo: vou confiar em você, vou me permitir expor a minha inocência. E aí é que vem a lágrima do sentimento profundo que alimenta a mulher esqueleto. Esperei muito tempo por você. E aí ele empresta o coração, né? Toma meu coração e conquiste a vida na minha vida. Eu acho esse trecho bonito também. Conquiste a vida na minha vida. E aí ele é recompensado com amor. E essa é a transformação de uma pessoa que aprende a amar, né? Porque a gente não é ensinado a amar. A gente tem que primeiro passar por essas etapas que poucas pessoas nos ensinam.
para que a gente chegue nesse amor profundo. E ela conta também como essa história fala de dois personagens diferentes. Primeiro tem esse processo do caçador, esse é o processo do caçador. E tem o processo da mulher esqueleto, né? Ela fala mais para frente aqui, que a gente está falando de duas personagens, cada uma com transformações diferentes. O caçador, ele é o que aprende a amar. E a mulher esqueleto é a que aprende a se deixar ser amada, porque ela estava tão acostumada que jogassem ela fora, que tirassem da rede, que fugissem dela, que quando ela vê alguém disposto, ela está com tanta fome, ela vê alguém disposto e ela se entrega para uma lágrima que a sacia, né? Então, são dois aspectos internos nossos. O do caçador e o da mulher esqueleto, que está acostumada a ser rejeitada. Queria trazer, só para a gente ir fechando, então, vocês conhecem a Ana Canosa? Sim. Ana Canosa é sexóloga, né? Super referência dos assuntos sexuais. E aí ela estava falando assim, eu li um post dela, que falava o seguinte, que ela fez um estudo recente, né? Esse post é de ontem? É de ontem. Desde o final da fase mais crítica da pandemia, a aposta era de que os jovens fossem querer compromissos duradouros, porque as pesquisas apontavam por uma crescente necessidade de relações mais estáveis e de longo prazo, depois de tanto tempo de isolamento social. Não que isso tenha de fato acontecido, parece que ainda há uma certa inabilidade em construir laços mais sólidos e um medo constante de frustração e de dor, que a gente falou isso no encontro passado, lembra, Fê? Que eu até li um trecho da Bell Hooks também. Então, ainda tem essa certa inabilidade em construir laços sólidos e medo de frustração e dor, mas uma boa parte dos jovens segue tentando. Uma pesquisa recente, feita com os usuários do Happn, que é aquele aplicativo de relacionamento, mostrou que, aqui no Brasil, 45% das pessoas têm como principal objetivo, usando o app, construir um relacionamento romântico e duradouro com uma pessoa especial, e outros 15% querem ter intimidade com uma nova pessoa, descartando o sexo casual. E aí ela fala, né, veja esse número com bons olhos, e ela fala de estudos também norte-americanos, europeus e asiáticos, que revelam que os jovens estão fazendo menos sexo do que as gerações anteriores. Uma das hipóteses para isso é a falta de namoro. O sexo casual, embora possa render ótimas experiências e algum prazer, não é praticado por todos com a frequência que parcerias em relação de compromisso o fazem. Então, ela diz que a relação com compromisso ainda faz mais sexo do que as relações casuais, apesar da gente achar o contrário. No namoro, as pessoas aprendem a lidar com frustrações, negociar liberdades e constrói intimidade, o que favorece o desenvolvimento individual e interpessoal. Então, é sobre isso, né? Sobre como o relacionar traz crescimento. Justamente por ser desafiador, mas é por isso que traz um crescimento. E é esse crescimento que a Bell Hooks também fala, o crescimento espiritual meu e o de outra pessoa, desde que a gente tenha enfim, acho que até unidos em projetos, unidos em pensamentos, né, eu ia falar de espiritualidade, mas é sobre isso mesmo, assim, né, de comungar as mesmas... Sobre o que lhe habita o espírito, né? Não é sobre religião, mas sobre crenças. Encontro de almas, né? Pode falar assim, sei lá. Como, Lu? Um encontro de almas, né? Um encontro de... Sim. Né? Sim. Que transcende apenas nossos corpos, nossas necessidades, né? Materiais, assim, e encontra um lugar de alma, assim. Com que a gente possa ficar nu, não de roupa, né? Mas de alma mesmo. Sem fingir, né? Sem reprimir, sem inibir. Encarar. Uhum. A Bell Hooks,
Oi, meu amor, bom dia. Hoje as crianças acordaram toda cedo. A Bell Hooks abre o livro dela trazendo um trecho também, que é de Cântico de Salomão, que fala: Encontrei aquele que minha alma ama, me abracei a ele e não o deixarei ir. Persistir, conhecer novamente aquele momento de arrebatamento, de reconhecimento, em que podemos encarar um ao outro como realmente somos, despidos de artifícios e fingimentos, nus e sem inibições. É isso. Vamos Dá pra agarrar gente aquele uma que é do fotinho nosso desse trecho aí? Oi, amor? Ai, não. Desligou. Não, ligou. Não, Fê, só Primeiro, a câmera. Ai, tá. Manda pra gente uma fotinho dessa parte da Bell Hooks que tu leu? Essa de agora? Mando. Sim. Mando. Peraí, meu amor, que eu vou ligar aqui, senão a gente vai cair. eu acho que para a gente pensar em encerrar, né? Porque já deu nosso horário, a gente podia falar brevemente, assim, uma palavrinha sobre esse capítulo, o que que tocou na gente, o que que fez a gente olhar, assim. Então, rapidinho, quem quiser falar umas breves palavras sobre esse capítulo, fala aí um pouquinho. Para mim, me trouxe eu não participei na semana passada e li, né, sozinha. Engraçado, porque eu já li esse livro sozinha, já li com a minha filha e estou lendo com vocês. E ler sozinha é uma coisa, ler com os outros é outra, é muito diferente. E hoje eu botei o relógio para despertar, falei, não, vou alimentar os cachorros antes para poder participar. Me atrasei um pouquinho, mas consegui e me dá uma sensação de renascimento. Eu tenho passado aqui por momentos bastante complicados e por conta de doença, meu marido está bem mal, de um desequilíbrio mental que uma Covid longa ocasionou há mais de um ano, e a gente está lutando com isso, eu e ele, porque a mim me impacta muito. E ontem só que eu me dei conta, porque eu estou num papel de vai lá e faz, e pá. E nesse final de semana baixou uma energia, tipo, acho que não é mais o caso de ficar aqui, eu estou muito cansada, eu não tenho mais idade, eu estou, apesar de eu amar esse lugar, e, e hoje me deu uma sensação de aqui é o meu lugar, de renascimento, que é isso, o contato com a natureza é essencial para todo mundo, e eu tenho isso aqui, eu consegui, né? Foi difícil, foi bem difícil. Então, assim, talvez eu tenha que achar uma forma, talvez não, vou ter que achar uma forma entre ficar cá e lá, sabe? Que é essa coisa do... Porque também acho que vai chegando o processo do fenecer, você vai ficando muito internalizada. Tem muita coisa dentro para você trabalhar, descobrir, rever, fazer. Tem muito trabalho interno. E você vai ficando muito para dentro. E eu sinto que agora, principalmente para ele, é super necessário ter mais contato com os amigos, com as pessoas, com a cidade, com as coisas que a gente vive. Ele viveu muito mais do que eu, inclusive. Então, essa finalização de capítulo para mim foi um renascimento com vocês. Muito obrigada. Gratidão. Fez, quer falar rapidinho, assim, uma breve palavra, assim, como foi esse estudo para você? O que rolou? Quero.
Para mim, foi muito importante. Veio o universo é perfeito, né? Veio no momento mais que eu tô lidando assim com a morte. Que o Lu, acho que sabe, né, que eu tô saí, né, de um relacionamento de 15 anos e tem toda essa dor e essa entrega de é isso, né? Aceita que acabou, assim, esse ciclo fechou. Deixa morrer. Aí eu me conectei muito, tô muito conectada com a Kali, ela tá me ajudando bastante. E aí vieram vocês, assim, para trazer esse juntos, né, pra gente trazer esse entendimento, assim, dessa aceitação desse abraço, né? Abraça a morte que tá tudo bem, que é isso, né? Para dar e o mais importante também que agora nas últimas 2 semanas eu tô conseguindo acessar é o espaço, né, que abriu em mim assim, que é muito lindo. Achei que fosse demorar muito mais para abrir assim, mas não. Eu vi, eu tô vendo ele assim e tá muito gostoso, tá ali, tá sozinha nele. Se eu passo, o vizinho vai sair. Tá bom. É, acho que é isso. Tá Tá mudo, sem Lu. som, Lu. Que lindo, bonito. Gratidão por compartilhar aí. Para mim, esse estudo ele trouxe uma compreensão assim sobre a morte, né? Como é bom a gente ter ela como a nossa grande companheira nessa vida, né? Porque a gente sempre quer chegar em algum lugar assim de estabilidade, de segurança, né? E, e acho que isso traz pra gente uma ansiedade no dia a dia, uma postura assim, então, sei lá, tão que não conecta com nossa essência de verdade, assim, uma postura assim que, né, me leva para aquilo que eu não sou. E quando eu aceito a morte, eu aceito que eu posso me transformar, posso me renovar, me renascer, né? Só que ela me faz encarar profundas dores, né, do meu passado, de quem eu sou. E ela me faz, na verdade, olhar assim para esses traumas e falar o seguinte: eu não quero deixar esses traumas no comando. E nem quero abafar esses traumas. Eu quero, na verdade, olhar para eles e falar: quero deixar de lado eles e renascer. Então, para mim, foi esse o estudo, assim, de olhar para o meu passado, de olhar para ele e falar o seguinte: eu não quero deixar isso aqui no comando. Eu quero viver outra coisa agora. Então, foi isso para mim, assim, foi muito profundo a leitura desse capítulo. E agradeço aí a presença de cada uma, né, que participou aí desses nossos encontros. Para mim, eu também já tinha lido esse livro, Neuci, inteiro, cabo a rabo. Tô relendo ele e eu sempre fiz isso em grupo, porque eu tenho essa mesma percepção. Primeiro que ele é um livro muito denso, que mexe muito profundamente para ser lido sozinho. Às vezes mexe tanto que eu preciso falar. Então, e por conta de estar relendo ele em outro grupo, foi que eu me deparei com esse capítulo e eu falei, gente, esse capítulo é muito lindo, é muito importante. E aí eu falei, eu não vou ler sozinha, eu vou ler com o Lu. Aí eu falei pro Lulu, mais do que isso, eu acho que a gente podia chamar mais pessoas para lerem conosco. E aí, assim, ele foi o projeto que mais saiu rápido, assim. Eu fiz a arte, aí a gente divulgou, o Lulu divulgou no dele, eu no meu, tá. E eu acho que sempre chega quem tem que chegar. Sempre chega quem tem que chegar. Porque era um horário, assim, 7 horas da manhã na terça-feira, né? Tudo bem, tem a Pode. gravação depois, e tem bastante gente que tá vendo depois. Mas eu acho que a riqueza tá aqui, ó, nesse momento em que a gente tá lendo junto e trocando, sabe? Sem nenhum demérito para quem assiste depois, assim, né? Mas essa troca aqui em grupo faz emergir coisas muito ricas, né? E reflexões. E eu acho que, assim como foi um momento sincrônico para vocês, foi para mim também. E muito sincrônico com o tempo que a gente está vivendo na natureza, que era o final do outono e início do inverno. Porque esse é o último encontro, mas não é o fim.
Isso aqui ainda vai nos fazer refletir muito, assim, a gente vai olhar para as nossas relações com outro olhar, a gente abraçou a vida, morte e vida, né? A gente vai agora, estamos fazendo amor com ela. E aí, para mim, como foi esse capítulo? Eu tenho dificuldade de lidar com a morte, de lidar com perdas, de desapegar, de dizer não, de abrir mão. E então, esse conto está me ensinando de novo que eu preciso que coisas morram para que outras nasçam, que Uhum. eu desapegue, que eu deixe ir como a respiração, né? Que não sofre, a gente respira sem sofrer. Então, que flua. Eu acho que o principal aprendizado foi esse, e o outro é o quanto eu preciso olhar para mim, para depois, ou muito paralelamente, né? Não precisa ser o primeiro um, depois o outro, mas olho para mim, e aí, com isso, eu consigo olhar para o outro. E fica bastante para mim também a necessidade do cuidado e da conexão espiritual, né? É o que eu trouxe hoje, do resgate da arte, do canto, do rezo, né? De como essa comunhão com o todo, essa comunhão com o oceano, também nos ajuda a estar num lugar mais inteiro, mais presente. E um pouco desprendido das projeções. Porque aí eu entrego, eu sei que a inteligência maior está cuidando, está desenhando o que tem que desenhar. E eu deixo de querer controlar, sabe? Que eu acho que essa coisa, a dificuldade de desapegar tem a ver com a necessidade de controle. Uma está atrelada à outra. Então, tem aqui um monte de ensinamento para mim. É isso. Estou muito, muito, muito grata a quem veio. Foi uma delícia partilhar esse estudo com vocês. E a gente vai abrir outro em breve. Eu queria falar uma coisa. Quando eu vim para cá, eu vim para fazer fiz o Galpão Flores Milha, que era para fazer vivências, oficinas, cursos, tal. Eu fiz a pandemia, a gente parou total, e depois eu comecei durante a pandemia comecei a plantar, né? E a coisa foi ficando ali, tá ali meio parado. E eu adoraria retomá-lo com alguma coisa com esse livro. Então, se vocês quiserem pensar e a gente criar junto numa vivência, eu tô é São Roque, mas é 50 quilômetros de São Paulo, então é perto, dá para ir e voltar a fazer uma coisa que eu já fiz do inteiro. Não é muito grande, acho que dá para, assim, uma capacidade boa é 15 pessoas. E se vocês quiserem pensar em alguma coisa, eu abro espaço para a gente fazer alguma coisa aqui. Eu quero, vamos fazer um Que mutirão convite na Hora da lindo! Eu quero! Mutirão, mutirão, mutirão. Vamos sim, vamos sim. Eu topo. A gente tá aqui em Piracaia, é super fácil de chegar também. Nunca fui, mas eu sei que é muito perto. Ah, você está em Piracaia. Fiz Aham. com o Bento. Um curso, o meu primeiro curso de agrofloresta foi com ele, com o Bento. Fiz uma residência aí em Piracaia. Olha só que legal. Não, você Oi? conhece o Bento Cruz? Bento Cruz ainda não. Ele mora na vila, na Ecovila. Ah, não, ainda não. Não sei se Conheço. mora. Foi no sítio do Dirso. Ah, sim, sim, claro. Tinha que ser no Dirso. E, enfim, e logo depois eu fiz outros cursos, aí veio a pandemia, aí eu comecei a plantar aqui. Fiz um pequeno SAF em 2020, em 2021 eu plantei alcachofra, e eu estou tentando levar adiante as alcachofras, flores comestíveis, as punks, que eu estudo bastante. Ai, as punks, que Ai, que delícia. demais. E Eu topo a gente fazer um mutirão aí, com certeza.
Então vamos. Como é que chama teu Então, espaço? Eu até entrei outro dia no Instagram, vi que você era minha amiga. Como é que chama o espaço mesmo? O perfil, inclusive, é Galpão Floresmilha. Galpão Floresmilha. Floresmilha. Floresmila, aqui, ó. Galpão Floresmilha.